Salve, salve, pessoal! Então, nós estamos aqui de volta na nossa disciplina Pensamento Computacional. Essa semana, semana 4, continuando com os pilares, né, do pensamento computacional. Lembrando que lá na primeira semana a gente viu a ideia geral de que é o pensamento computacional, demos algumas ideias, discutimos alguns assuntos, depois entramos nos pilares do pensamento computacional na semana 2, com a decomposição. E é importante a gente sempre lembrar cada uma das etapas, né? Lembrando que a decomposição é segmentar os problemas em problemas menores e resolvê-los, os problemas menores, porque são mais simples, e a partir daí resolver o problema maior, o problema macro. Bom, o segundo pilar foi na semana 3, semana passada, foi o reconhecimento de padrões ou padronização, né? Então a gente identifica padrões para facilitar resolução, aproveitar resoluções, soluções que a gente já conhece, experiências nossas, identificar padrões é importante. E hoje, a semana 3, a questão da abstração, a palavra que vocês já ouviram, né? Já conhecem, mas que agora a gente precisa entender dentro do contexto, né? Dentro do contexto de pensamento computacional. Vamos relembrar aqui, gente. Então, os 4 pilares, eu acabei de falar, que a gente vem estudando desde o início. Nós estamos na terceira etapa dos 4 pilares, que é a abstração, que visa, né, identificar o que é e o que não é relevante e focar no que for essencial. Não se deve prender a detalhes. Então, é agora que a gente entra na primeira parte, digamos assim, de fato, para querer resolver o problema. A resolução do problema, de fato, os passos para resolver o problema vai ser a próxima semana com o algoritmo. Mas aqui a gente dá uma separada boa do que realmente é importante para o problema, o que não é importante, a gente vai deixar só o que é importante para ir com o algoritmo, que é uma estratégia de resolução de problema para apresentar a solução. Então, a solução ainda não é na aula de hoje, é só na semana que vem, mas já agora dá um encaminhamento bom para a gente trabalhar a solução de problemas na semana que vem com os algoritmos. Pessoal, é o seguinte, olha só, uma atividade, um exercício mental aqui para a gente fazer. Uma ideia aqui, como que a gente faz para ver ou representar o Brasil? Então, assim, uma ideia que a gente pode ver, Brasil é muita coisa, né? Muito amplo. Quando eu me refiro a Brasil? Claro, um país, mas o que é isso? O Brasil tem vários detalhes, tem pessoas que compõem o país, tem um regime, uma estrutura social, tem um presidente, tem estados, tem diversas características do país. Mas quando eu falo assim, como fazemos para ver ou representar o país? Para representar o país, claro que depende do que é o problema, mas de maneira ampla, o que a gente precisaria para conseguir ver o país ou representar o país? Bom, uma ideia que pode ter é a gente, claro, ignorar muita coisa, esquecer vários detalhes, mas uma ideia primeira poderia ser tirar uma foto de satélite. Olha, tirei uma foto de satélite. Bom, a gente vê o Brasil ali, vê o Brasil. Claro, é meio complicado, né, pela foto de satélite, a gente não sabe onde começa e termina exatamente o Brasil, por causa dos vizinhos, os países vizinhos, mas a gente consegue ver o Brasil. Então, olha só, o que já está acontecendo aqui? A gente está vendo o Brasil do espaço, é uma foto, só que o Brasil é muito mais do que o que a gente está vendo aí. Então, vai depender muito do problema. Para que a gente quer representar ou ver o país? A gente precisa entender qual que é a necessidade para a gente poder deixar de lado na representação o que não é relevante para o problema e deixar só o que é relevante para o problema. Então, assim, uma possibilidade que a gente teria avançando aqui em representações do Brasil é, ao invés de ser uma foto, fazer um mapa, né? Um mapa, olha só, da América do Sul. Então, com isso, já fica melhor para a gente ver e representar o Brasil. Então, note que isso, na verdade, é uma abstração, porque a gente está abstraindo, de fato, o que é o Brasil de acordo com o seu território. Estamos ignorando várias coisas e deixando só o que é necessário para ver o território. Só que, assim, volto à pergunta, como fazemos para representar ou ver o Brasil? Isso já é uma abstração, mas será que é a melhor forma de representar num mapa o Brasil? Será que a gente não pode ignorar os países vizinhos? Tem necessidade de ter os países vizinhos, os seus limites fronteiriços, para eu poder representar o Brasil? Por exemplo, o Chile, que nem faz fronteira com o Brasil, o Equador, que nem faz fronteira com o Brasil.
Então, assim, já é uma representação, uma forma de representar. Mas será que a gente não consegue melhorar um pouco? Ó, uma outra possibilidade é ignorar os países vizinhos e deixar só o mapa do Brasil. Olha só agora. Agora não tem só o mapa do Brasil, como todos os estados, todas as unidades federativas estão representadas no mapa. Olha que legal. Então, de acordo com a pergunta inicial, como fazemos para ver representar o Brasil? A gente tinha uma foto do espaço e agora um mapa com todos os estados. Essa é uma forma, provavelmente todo mundo concorde aí que está assistindo, que é uma forma melhor para representar e para a gente ver o Brasil do que uma foto do espaço. Só que eu volto a ressaltar, o país tem muitos detalhes, muitas particularidades que a gente não consegue representar. Então necessita saber para que a gente quer representar o país para a gente poder fazer uma melhor apresentação. Então olha só, aqui está o desenho, mas e se eu não conheço o país, se eu não conheço o Brasil? O que significa cada território desse? Então, uma outra forma de representar, eu, nesse caso, colocar o nome dos estados. Então, olha só, aí agora tem um país melhor representado do que uma foto do espaço, e agora com os estados. É claro que depende para que a gente quer. Se a ideia é saber quantos estados tem no Brasil, quais são os estados, isso aqui é suficiente, essa representação. A gente já é uma abstração. A gente está ignorando muitas coisas e deixando aqui só o que é essencial, se o problema for representação visual em mapa do Brasil com todas as suas unidades federativas. Então, uma coisa que não consta aqui, por exemplo, são as capitais. Então, nesta representação, a gente está ignorando as capitais porque não era objetivo. Mas, se as capitais forem importantes, aí a gente precisa de um outro mapa. No mapa anterior, bacana, eu ia pulando, mas aqui os estados em suas regiões, também uma outra representação, né? Se o problema foi importante para o problema representar as regiões do Brasil, então é interessante também representar isso no mapa, coisa que no mapa anterior não tinha. No seguinte, como eu já mostrei, tem as capitais. Então, olha só, a gente tem diferentes níveis de abstração aqui nessa representação. A gente saiu numa foto do espaço, a gente pode representar num mapa, que ficou melhor para a gente visualizar, um mapa com estados, com regiões, com capitais, mas lembrando que o Brasil tem muito mais coisas. Aqui nós estamos abstraindo tudo do que é o Brasil nessa representação, nesse mapa, constituindo as unidades federativas, onde as unidades federativas estão inseridas em relação às regiões e às capitais. Então, a gente tem uma abstração do país aqui. Vamos ver o próximo slide. Aqui já é para um outro problema. A gente vê o Brasil com as suas unidades federativas, mas as capitais não é importante. Por quê? Porque nessa representação aqui, está representado, né, tá desenhado aí a densidade populacional do país. Então, quanto mais por vermelho, mais gente vive naquelas regiões. Quanto mais branco, menos gente vive naquela região. Então, a gente vê o Tocantins aí, está amarelo, laranja, porque a densidade nossa, populacional, não é das maiores em relação aos outros locais do Brasil. Então, repare que se o meu problema fosse entender o Brasil em relação à sua população, a densidade populacional, esse mapa, essa representação aqui é importante. E nós, com isso, estamos abstraindo, ou seja, ignorando várias outras informações do país e que não são necessárias para esse problema. Por exemplo, esse problema seria importante as capitais? Talvez. As regiões? Talvez. Então, mas aqui a gente consegue visualizar rapidamente no mapa, e é uma abstração da população brasileira, as regiões locais, né, onde vivem mais pessoas. Quanto mais vermelho, maior a densidade populacional, quanto mais para o branco, mais claro, né, menor a densidade. Aqui a gente tem um outro mapa, um mapa do relevo do Brasil. Na verdade, não é um mapa, né? É uma representação gráfica, mas a partir da topografia do Brasil, né? Então, a gente vê que o Brasil tem seus relevos, né? Suas serras, suas chapadas, planalto, a planície, enfim, todas as regiões de acordo com os relevos. Então, note que essa informação, né, é algo que constitui também o Brasil, o país, que no mapa anterior não tinha nada disso. No mapa anterior tinha densidade populacional. Nessa representação agora aqui que está na tela, que também é uma abstração do Brasil, aqui o importante é verificar
a elevação, né, o relevo do Brasil. Então, olha só, nessa abstração a gente ignora todos os outros detalhes, incluindo a população, dados da população, dados dos estados não estão representados aí, as capitais, regiões, mas apenas a elevação, o relevo do Brasil a partir, né, de uma imagem de satélite, provavelmente. Uma outra forma que a gente poderia representar, abstrair essa mesma representação, em vez de ser uma imagem de satélite, um desenho. Talvez fique mais claro dessa forma o relevo brasileiro, né? E aqui basicamente é constituído por essas partes, né? O Planalto das Guianas, planícies da Amazônica, Planalto Central, Planalto Meridional, Planalto Atlântico, as planícies do Pantanal, Gaúcho e Costeira. Então, ó, aqui fica mais claro, talvez. Então, ó, eu queria que vocês observem, que fique claro, que o importante é ter o problema, saber qual o problema, para a gente saber como utilizar as informações que tem, que constituem os elementos, as coisas, os objetos que fazem parte do problema, para a gente saber o que utilizar do problema. Eu quero reforçar mais uma vez que o foco hoje não é na solução. A solução é na próxima semana, quando a gente vai trabalhar com algoritmos. Mas agora, para entender, de fato, o que é relevante e o que não é relevante para o problema, ok? Então, aqui, esse início desses primeiros slides era mais para compreender, de fato, a ideia de representação, de abstração, né? Que, na verdade, um problema é constituído por muitas coisas, e a gente, dependendo do qual for o problema, a gente vai passar a considerar algumas informações e ignorar outras, tá? E isso é o cerne, o ponto central do conteúdo dessa semana. Então, olha só, gente. No exemplo anterior do mapa do Brasil, o que fizemos foi um exercício de abstração. A abstração é a operação mediante a qual alguma coisa é escolhida como objeto de percepção, atenção, observação, consideração, pesquisa, estudo, etc. Então, olha só, a abstração foca no necessário, sem se distrair com outras informações irrelevantes para o problema. E, por isso, o que é irrelevante pode ser ignorado. Então, a ideia é ignorar mesmo. Se tem muita coisa que constitui os objetos, as coisas que estão relacionados com o problema e forem informações totalmente irrelevantes para o problema, a gente ignora. Essa é a ideia da abstração. A gente passa a considerar somente o que é relevante para o problema e passa a ignorar todas as demais coisas, todas as demais informações do problema. Essa é a abstração, ok? Então, vamos voltar aqui para o slide. A ideia da abstração, né, é uma técnica que permite que se crie representação do problema a ser resolvido. Então, a competência mais importante desse pilar, que é a abstração, o terceiro pilar do pensamento computacional, é identificar o detalhe a ser ignorado, aquilo que não é relevante. A gente precisa identificar o que tem que ser ignorado, o que não é relevante, ou seja, identificar o que não é relevante para o problema, mantendo a essência do problema sem perder nenhuma informação relevante, ok? Então, esse é o ponto central da abstração. Então, quer dizer que vai para a próxima etapa, para o último pilar do pensamento computacional, que é o algoritmo, só o que é relevante para o problema. Lá na nossa estratégia de solução, que é a próxima pilar, que é o algoritmo, então só é considerado de fato o que é relevante e ignora o que não é relevante, ok? Olha só, temos aqui um outro exemplo, ó, o mapa do metrô de São Paulo. Então, isso aqui é um mapa mesmo real, em suas proporções. Tem as linhas vermelha, azul, amarelo, verde. O metrô de São Paulo é constituído, para quem não sabe, por diversas linhas. E isso, de fato, é um mapa. Ou seja, o desenho real das linhas, com as distâncias reais entre as estações, entre uma e outra. Ó. E aí, de fato, é uma representação do metrô de São Paulo. Será que essa é a melhor forma de representar? É claro, a melhor forma é muito forte essa afirmação, esse melhor, mas será que não existe outra forma melhor de representar o metrô de São Paulo? Porque observe nessa imagem que aí aparecem rios, estradas, florestas, né? Rodovias importantes e as vicinais. Tem uma série de informações que o usuário do metrô de São Paulo não precisa saber, ou seja, que dificulta a visualização
do mapa do metrô, da ideia do metrô. Quando a gente quer saber um mapa do metrô, isso poderia valer para o sistema de ônibus de uma cidade. Na verdade, o que a gente quer saber são as estações, a ordem das estações, onde as estações mais ou menos estão localizadas, né? E não, no mapa, a gente não precisa representar a distância real entre as estações, não precisa constar rodovias, não precisa constar rios, florestas, né? Então, uma forma mais melhor, né, de ser representado, considerando o pilar da abstração, a gente vê no próximo slide. Olha só, a gente ignora. Esse é um conceito de usar a abstração de fato, ignora tudo aquilo que não é relevante para o problema e deixa só o que de fato é relevante. O que é de fato relevante aí? As linhas, todas as estações, a ordem das estações e algumas informações adicionais que o usuário do metrô precisa saber. Então, olha só, isso aqui é um exercício bacana de abstração. Fazer uma comunicação visual para o usuário de metrô, que ele possa se orientar onde está e saber para onde ir de maneira rápida e fácil. Então, isso aqui é um resultado de um processo de abstração, e é bem legal, é bem bacana isso daqui. Bom, pessoal, então, ó, a abstração é um processo de isolamento de detalhes que não são necessários para a gente poder se concentrar somente em coisas que são realmente importantes, tá? Então, a gente deixa o que é importante, ignora o que não é importante. Eu quero reforçar mais uma vez que a ideia aqui não é a solução, tá? Então, quando eu apresento esse mapa pronto, já é a solução, né? Então, aqui era, no passo de abstração, a ideia era ignorar o que não é relevante, como eu falei aqui, ignorar rodovias, rios, a distância real entre as estações não é relevante, e deixar só as informações como é relevante. Então, como uma última etapa de apresentar a solução seria isso daqui, né? A representação visual. Mas isso é um assunto para a próxima semana, a questão dos algoritmos. Vamos reforçar aqui mais alguns detalhes. O pilar da abstração, o terceiro pilar do pensamento computacional, consiste em analisar e separar os elementos relevantes daqueles que podem ser ignorados. Isso para quê? Com o objetivo de que o foco seja direcionado apenas para o necessário. Então, o foco da nossa solução, que será o assunto da próxima semana, que são os algoritmos, o foco da solução seja somente no que é necessário, no que é relevante para o problema. A gente vai ignorar no pilar da abstração, identificar o que não é relevante, ou seja, identificar o que é irrelevante, para ignorá-los, eliminar, e aí a gente passar para o último pilar, que é da resolução, que é o algoritmo, somente o necessário, ok? Então, vamos avançar. A gente tem um último exemplo aqui. Esse exemplo eu acho que vai ser bacana, porque envolve todas as 3 etapas, os 3 pilares do pensamento computacional que a gente estudou até o momento. Então, olha só o problema. A gente tem uma casa, aqui está cortada a casa, não está para ver o telhado dela, uma parte, só para ficar mais fácil o exemplo aqui. Como é que a gente faz para calcular a área dessa casa em metros quadrados? Então, olha só, o problema nosso é como calcular a área dessa casa aí, da imagem, em metros quadrados. Então, uma primeira coisa que a gente pode fazer, já considerando o pensamento computacional, é decompor o problema, a decomposição. Então, olha só, essa casa tem 5 ambientes. Então, a gente pode decompor o problema em 5. Primeiro, aqui é indiferente a ordem de resolução de cada problema. Então, mais um problema é calcular a área da varanda, o outro, calcular a área da sala, outra, calcular a área da cozinha, outro, calcular a área do quarto e, por último, calcular a área do banheiro. Uma vez que a gente calcula cada uma das áreas, ou seja, que a gente resolve cada um desses 5 subproblemas, a gente soma os resultados e vai obter o resultado macro, o resultado maior, que é do problema, e isso lá no final, claro. Então, a gente pode decompor o problema dessa forma. Na sequência, o segundo pilar é o reconhecimento de padrões. O que há de padrão nessa casa? Então, observe que todos os ambientes da casa, dessa casa aí, seguem o padrão, elas são retangulares. Nem toda casa tem todos os seus ambientes retangulares, mas nessa aí sim. Todos os ambientes dessa casa são retangulares. Ou seja, tem o mesmo padrão. Se a gente conseguir calcular a área de um retângulo, então quer dizer que a gente vai conseguir calcular
a área de cada um dos ambientes, ou seja, de cada um dos subproblemas. Então, a gente identificou um padrão. Todos os ambientes da casa são retangulares. Então, olha só, a gente não precisa saber quais móveis tem na casa, qual a cor da roupa de cama, a marca dos eletrodomésticos, ou quais eletrodomésticos tem na casa, a quantidade de pessoas que moram na casa, quais materiais de construção foram utilizadas na casa, se é de alvenaria, se é de taipa ou outro material, a cor das paredes, se a casa ela é forrada ou não, qual a altura das paredes. Então, apesar de tudo isso ser a casa, ser parte da casa, são detalhes irrelevantes. Ó, qual a cor das paredes? A gente está vendo que na sala tem uma parede roxa, no quarto tem uma parede verde. Isso é irrelevante para o problema. Irrelevante para o problema. Então, tudo que compõe a casa e que não é relevante para calcular a área da casa, a gente ignora. Então, nesse passo de abstração, a gente vai ignorar completamente esses detalhes e deixar só o que interessa. O que interessa? A gente viu que o padrão de todos os ambientes é retangular, então a gente precisa saber apenas os dados necessários para calcular a área do retângulo, ou seja, largura e comprimento de cada um dos ambientes, né? Então, ó, logo, precisamos saber apenas os dados necessários para calcular a área do retângulo. Neste caso, largura e comprimento de cada um dos ambientes da casa. Não precisamos das medidas de todas as paredes. Então, ó, nesse passo agora, a gente conseguiu abstrair, ignorou tudo que é irrelevante e passou a deixar só o que é relevante. Observe que nessa etapa de abstração, a gente não precisa saber a medida de todas as paredes. Cada ambiente ele é constituído, formado por 4 paredes. Nesse caso, basta sabermos as medidas de 2 paredes, da largura e comprimento de cada ambiente. Largura e comprimento de 2 paredes, ou seja, o comprimento de 2 paredes, a largura e o comprimento do ambiente. Uma vez que a gente obtém essas informações, a gente vai poder resolver o problema, conseguir encontrar a área de cada um dos subproblemas que a gente separou na decomposição. Uma vez que a gente calcula ela, soma tudo e obtém a solução macro. Então, olha só, eu acho que esse exemplo aí foi bem bacana, porque a gente conseguiu usar os 3 pilares computacionais, os 3 pilares do pensamento computacional que a gente tem estudado. Desde a ideia inicial lá da decomposição, pegar um problema maior e decompor, identificar um padrão e, a partir daí, abstrair, ignorar o que não é relevante e focar no que é relevante, ok? Eu acho que esse exemplo ilustra bem. Comenta lá na discussão da semana, tem um fórum da discussão da semana, escreve lá, vai ser bacana, tem uma discussão boa rolando lá, que eu proponho para vocês já começarem a pensar o que pode ser aplicado do pensamento computacional a partir do que vocês já sabem para aplicar em crianças, aplicar em escola. Para quem é professor, eu sei, claro, a gente já conversou aqui nas semanas anteriores, teve a nossa apresentação, que tem alguns professores de ensino básico, ensino fundamental. A experiência de vocês é bacana, compartilha lá o que vocês já conseguem visualizar de aplicação, uma atividade, alguma coisa. Para quem não é professor, mas tem filho, o que já consegue vislumbrar, visualizar que pode trabalhar, estimular o pensamento computacional na sua criança, ou ainda, quem não tiver filho, não tiver muito inspirado, pode pesquisar, não tem problema, pesquisa na internet, vocês vão achar algumas coisas bem legais, algumas atividades que já dá para perceber que dá para trabalhar o pensamento computacional. Então, vamos lá, avançar mais um pouquinho. E aí, ó, finalizando aqui o resumo da aula, o pilar da abstração, que é o assunto dessa semana, é fundamental para a resolução de problemas complexos e para o desenvolvimento de soluções eficientes em computação. Isso por quê? Porque a abstração envolve a capacidade de reduzir um problema complexo e seus componentes essenciais. Então, pega o problema complexo, que já foi decomposto, e verifica lá o que de fato é essencial, relevante e importante para o problema e ignora todo o resto. Isso vai tornar mais fácil para entender e solucionar o problema. Lembrando que a solução do problema é a última etapa, o último pilar. Então, resumo, o pilar da abstração é fundamental para a solução de problemas complexos, tá? A capacidade de reduzir um problema a seus componentes essenciais é fundamental para o desenvolvimento de soluções eficientes e escaláveis. Escaláveis quer dizer que a gente pode aplicar aquela mesma solução para resolver uma coisa ou várias coisas
ela vai ser capaz de resolver. Você pega aquela mesma solução e consegue escalar ela para mais coisas, tá? É um conceito interessante, essa escalabilidade. Quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada, senão na próxima encontro nosso a gente pode discutir sobre isso. Não é necessariamente algo muito importante para a disciplina de pensamento computacional, mas é algo relevante, importante dentro do contexto da computação. Ok? Então, em termos de slides, eram isso, o conteúdo que eu separei, parte de abstração. Espero que tenha ficado claro. Agora a gente já começa a ver mais aplicabilidade, vendo passo a passo, onde a gente insere as etapas, né, de cada um dos pilares, nos restando apenas o último pilar, que a gente vai ver na próxima semana, que é o pilar dos algoritmos. Espero, pessoal, que o conteúdo tenha ficado claro. Qualquer dúvida, poste lá na discussão da semana, no fórum de discussão da disciplina. Os tutores também podem auxiliá-los. Ok? Então é isso, e a gente se vê em breve. Bons estudos. Valeu!